No geral, as pessoas têm a mania de colocar a outra para baixo. Às vezes é um amigo seu, às vezes é uma pessoa da sua família. Geralmente, quando eles abrem a boca, entre 10, um vai falar palavras positivas ao seu favor. Vai dizer sempre que você não é capaz, ou que tal coisa não é para você, e que não é para você fazer. E você, de tanto ouvir essas pessoas falarem essas coisas para você, chega um momento da sua vida que você começa a acreditar e começa a absorver essas coisas e começa a aceitar. Mas hoje eu vou te ensinar uma maneira de repudiar essas coisas, de pôr para fora, ou seja, vomitar essas coisas. Hoje eu te dou a dica certa, fica neste vídeo, não sai, porque hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante. Então, eu vou começar falando de como foi que eu comecei a me interessar em aprender inglês. Uma certa feita, eu estava estudando na quinta série. Eu não tive muito estudo, meu estudo foi um estudo muito doentio. Eu entrava e saía da escola o momento todo. Então eu não tinha aquela coisa de alguém me forçar a ir para a escola, porque eu perdia meus pais desde cedo. Então eu ia para a escola quando eu queria, quando eu não queria não ia. E às vezes eu cabulava a aula, fazia de tudo para não ir para a escola, para ficar brincando com os amigos na rua. E com isso os meus estudos foram se atrasando, e eu fui terminar o meu estudo com uma idade já bem... Para te falar a verdade, eu fui terminar o ensino médio com 28 anos de idade. Então vamos lá. Eu vou falar uma coisa para você. Foi aí então que eu me interessei em aprender o inglês. Mas antes de eu começar a ter um interesse de aprender o inglês, eu estava passando numa rua e um cidadão me deu um panfleto, aqueles panfletinhos de escola particular. E eu peguei aquele panfletinho e eu tinha ganhado ali, eu tinha sido sorteado naquele panfletinho, e eu tinha ganhado um curso grátis de internet. E então eu entrei na escola, foi uma maneira deles me pescarem. Eu entrei na escola, quando eu cheguei lá naquela escola, eles disseram: olha, você ganhou esse curso grátis aqui, mas nós vamos te oferecer um curso aqui de inglês. E você vai fazer esse curso e é um investimento para você. Você não quer fazer? Você tem interesse? Eu falei assim, eu tenho interesse de aprender outro idioma. Mas eu já estou com 32 anos, eu não vou conseguir aprender. Aqui tá calor, gente, por isso que eu tô... Então, essas pessoas ali que estavam ali conversando falaram: não, você vai conseguir, aqui o professor é bom, vai te ajudar e tal. E eu acabei me interessando em estudar. Então eu me matriculei naquela escola por impulso mesmo, assim, não, vou me matricular, eu quero, vou fazer. E comecei a fazer. No começo, por eu ter uma idade um pouco mais elevada que os outros alunos que estavam na sala, eu comecei a perceber que eu estava ficando para trás. Eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo acompanhar os alunos. Então eu comecei a me sentir um pouco para baixo, comecei a me sentir um pouco frustrado. Mas ali eu fiquei insistindo, e o que eu fiz? Eu comecei a estudar 3 vezes mais do que as pessoas daquela sala. Eu passava 6 horas estudando, tentando, mas no começo eu estava estudando errado. Eu não entendia como estudar, eu não estava entendendo como estudar o inglês. E os professores da época eram muito fraquinhos, não é aquele professor que chegava e ensinava gramática para você. Porque em primeiro lugar, para você entender uma língua, você tem que entender a gramática, né? Você tem que saber conjugar os verbos, você tem que saber negar, você tem que saber interrogar, você tem que saber tudo uma prática, um fundamento para você começar a dar partida e não falar um inglês atropelando tudo. Ah, porque eu aprendi na internet de qualquer jeito, e na hora de perguntar você afirma, e na hora de afirmar você nega, tá tudo errado, mistura verbo to be com ação direta. Então eu quero te passar uma dica. Primeira coisa que você deve aprender, antes de você pensar em falar inglês, você tem que aprender qual é a construção. Você tem que aprender a construção das frases. Ou seja, seja lá com verbo to be ou não. Por exemplo, I am not, eu não sou, ou não estou. You are not, você não é, você não está. He is not, she is not, e assim por diante. Agora, se eu quero fazer uma pergunta, eu simplesmente vou inverter o verbo com o pronome.
Então, vamos supor, eu quero falar ela é, e eu vou, de vez de eu falar she is, eu vou falar is she, e aí vai. Então eu começo a ter uma noção de como perguntar, eu vou ter uma noção de como falar inglês. Eu vou ter uma noção de como começar a aprender a partir daí. Tudo tem um começo, mas as pessoas querem já começar falando, já querem começar já entendendo, e não é assim, leva um tempo. Aí você vê promessas de pessoas falando, ah, vem pra cá que você vai aprender inglês em 3 meses. Cara, é praticamente quase que impossível você aprender o inglês em 3 meses. Eu não vou mentir pra você não, se o cara consegue fazer isso, ele é um gênio. Não é pra todo mundo, é uma exceção. Eu levei 5 anos para poder começar a entender mesmo o inglês, ou começar a falar o inglês. Não foi de uma hora para outra, assim, que o cara fala, você em 6 meses, 3 meses, aqui você comigo vai aprender. Não, você vai aprender uma quantidade de palavras, com muito esforço, você pode sim atingir uma conversação dentro do básico. É possível, sim. What's your name? My name is fulano. What's your name? How old are you? E aí vai, você vai conseguir, de alguma forma, sim, você vai conseguir falar, mas o básico. Nada extraordinário, olha, dentro do intermediário, uma conversação, ou você vai entender tudo, é mentira. Eu vou falar com você. Muitas dessas coisas, até hoje, eu estudo inglês há 10 anos, muitas dessas coisas, até hoje, eu entendo, muitas das vezes, é pelo contexto. Tem conversa que eu entendo pelo contexto, porque passa rápido na minha mente, passa e eu nem percebi. Às vezes eu vou perceber depois do que se tratava, o assunto. Isso acontece comigo até hoje. A não ser que eu pegue pessoas que falem devagar, né? Como os britânicos, às vezes quando eu estou ouvindo os britânicos falarem, eles falam bem mais devagar. Ou quando eles estão falando com calma ali, seja os americanos, seja os canadenses, estão falando com calma, eu consigo entender por completo. Mas não é sempre que eu entendo por completo. E as pessoas têm medo de falar isso, né? Eu estou sendo aqui o mais sincero absoluto com você. Eu falo inglês? Eu falo inglês. Eu sei que eu tenho que melhorar mais. I need to get better. I need to get better. I need to improve my English yet. Eu preciso aprimorar meu inglês ainda. But I can do this. I can do this. I can speak English with me. Just volume up. Ok? Eu consigo falar inglês. Mas eu sei que eu preciso melhorar. Pronúncia, às vezes a gente erra muito, às vezes a gente já sabe, mas a gente erra, às vezes a gente escuta uma pronúncia e lê ela de outro jeito, e a gente, ao invés de escutar e guardar o que a gente escutou, a gente interpreta pela nossa própria leitura. E acabamos se confundindo e acabamos não entendendo. Então, cara, o inglês não é difícil de aprender desde que você encontre uma pessoa que te ensine de maneira correta, de maneira certa, ok? Essa é a dica que eu dou pra você. Então você vai pegar um vídeo, você vai pegar aquele vídeo curto de 5 minutos ou de 3 minutos, quanto menor melhor. Seja de 2 minutos, 3 minutos, um vídeo pequeno, curto de inglês. Você vai pegar, vai ouvir, vai colocar a legenda aí em inglês, vai marcar, né, o que está escrito ali num papel. Depois você vai pegar o Google Tradutor, vai abrir do lado. Isso você tem que fazer no computador. Você vai abrir o Google Tradutor do lado daquele vídeo que você abriu no computador, e você vai ouvir, e você vai pausando e vai traduzindo. Ou seja, você vai trabalhando tanto a sua audição como a leitura ao mesmo tempo, né? E ali você vai ali aprimorando. E você repete aquele vídeo, repete ele fica uma semana estudando aquele vídeo até que você entenda tudo o que foi dito ali. Depois que você entendeu que tudo que foi dito ali, aí sim você pode mudar de vídeo. Aí você vai mudando, vai fazendo aos poucos. Porque sabe aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo? É bem por aí. Então é de grão em grão, você não precisa ter pressa. Absorve as coisas, mas absorve bem. Tá? Incorpora as palavras bem dentro de você. Não precisa ter pressa, cara. Esse é o segredo. Não tenha pressa de aprender uma coisa. Aprenda devagar, mas aprenda bem feito, faça bem feito. Aprenda de maneira maravilhosa, né? Aproveite tudo. Aqui onde eu estou muito calor.
Então, essa é a dica que eu dou para você. Estuda, mas estuda completo ali, sem pressa, absorve, pega o dicionário. Se não tiver dicionário, vai no Google Tradutor e vai traduzindo. Hoje tem tanto material para você aprender inglês. Então, cara, tá aí a minha dica. Have a nice day for you. I see you tomorrow. Maybe next video I will see you again. Okay? That's right.